Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024. 37ª rodada, ou penúltima rodada, como queira. E nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, tivemos, fechando a rodada número 37, 2 jogos com 4 times da parte de baixo da tabela. Um já rebaixado, que é o Cuiabá, e os outros 3 brigando para não ser rebaixado. Bragantino, Atlético Paranaense e Fluminense. E no mesmo horário, na Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense, o Furacão enfrentou o Bragantino e perdeu o Bragantino de 2-1. Agora o Bragantino depende apenas de vencer em casa. Não vai ser fácil, mas vai jogar contra o Criciúma, que nesta rodada foi rebaixado. A derrota do Criciúma para o Flamengo em casa e os resultados que tiveram nesta quinta-feira rebaixaram o Criciúma. E o jogo em tela, que a gente vai falar, é do Fluminense. Fluminense e Cuiabá. Fluminense tinha um sonho, botou mais de 50 mil pessoas no Maracanã, de nesta quinta-feira, dia 5, definir a sua permanência na Série A. E o que o Fluminense contava? Bom, o Fluminense contava com a vitória do Flamengo em cima do Criciúma, isso aconteceu. O Fluminense contava com a vitória do Atlético Paranaense contra o Bragantino. Só que isso não aconteceu. E aí, apesar do Fluminense ter vencido o Cuiabá aos trancos e barrancos, mas não salvou o Fluminense. O que todo mundo não queria acontecer. O Fluminense vai decidir a sua vida contra o Palmeiras fora de casa. E eu acho que o Fluminense tem 10 ou 11 jogos contra o Palmeiras lá, na casa do Palmeiras. O Fluminense nunca venceu. O melhor resultado do Fluminense foi um empate. O que ninguém queria era que o Fluminense jogasse a sua vida contra o Palmeiras. E o Palmeiras, que ainda briga pelo título. Acho muito difícil o título do Palmeiras por 2 detalhes. 1, o Botafogo joga em casa. E 2, o São Paulo já falou que vai com o time reserva. Vai fazer mais ou menos. O São Paulo vai fazer mais ou menos, não. O São Paulo vai fazer exatamente igual. O Grêmio fez. Agora eu não me lembro qual foi o ano. Foi 2015, 2016, sei lá. Aqui no Rio de Janeiro teve Flamengo e Grêmio. O Flamengo decidiu o título em casa. O Grêmio veio com o time todo reserva. Todo reserva. Então, dificilmente o Palmeiras vai ganhar, mas vai ser campeão. Né? O título vai ficar com o Botafogo. Mas o Fluminense vai decidir contra o Palmeiras. Palmeiras ainda com esperança. O futebol pode acontecer com tudo. Né? Então, cara, a situação do Fluminense não era isso que o torcedor queria. Então a gente vai falar sobre 1-0 Fluminense em cima do Cuiabá, gol no segundo tempo, término do jogo, a torcida vaiando o time, xingando o Mano Menezes. 2 coisas aconteceram, né? O Flamengo venceu o Criciúma, o Fluminense venceu o Cuiabá, mas aí o Atlético Paranaense não ajudou. E aí vai tudo para a última rodada. Então vamos falar sobre esse 1-0 Fluminense e Cuiabá. Agora, vamos lá, amigo torcedor tricolor. Eu sei que esse momento você não está pensando nisso. Não está pensando nisso.
Eu sei que o torcedor tricolor, a grande maioria, não está pensando no Mundial de Clubes do ano que vem. Até porque o Fluminense não tem nem time para jogar. Não tem nem time para jogar o Mundial ano que vem. Vamos ser sinceros, o Fluminense não tem time. Aí eu vi uma entrevista do Branco, lateral esquerdo. Lateral esquerdo do Fluminense, da seleção, campeão do mundo. O Branco deve estar em Nárnia, né? O Branco deve estar vivendo em outro planeta, em outra dimensão. Ele falou que é um grupo bom o Fluminense passar de fase. Como é que o Fluminense vai passar de fase? O Fluminense não tem nem time. O Fluminense não tem nem time. Esse time que está brigando, esse time do Fluminense que tomou um sufoco para ganhar do Cuiabá, que está rebaixado por 1-0, tem chance de se classificar no Mundial de Clubes do ano que vem? Bem, o grupo tem, acho que é o Borussia Dortmund, que é o grande favorito, tem 2 times lá que não são tão conhecidos assim. Assim, o time do Fluminense, hoje, é do Cuiabá, parto, filho. Tem que contar com todas as ajudas, até divina, pô. O Branco tá de sacanagem, né? Só pode estar. Então vamos lá, pra gente falar sobre o Fluminense 1, Cuiabá 0. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Cuiabá, que já foram rebaixados, né? Estão aí com profissionalismo, cumprindo aí o campeonato. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Cara, vamos lá, vamos aqui direto para a gente ver a classificação, tá? Teve um determinado momento desta quinta-feira que o Fluminense estava se livrando do rebaixamento. Foi quando o Atlético Paranaense empatou. O Atlético Paranaense estava perdendo o Bragantino, o Atlético Paranaense empata. Com o empate, o Atlético Paranaense estava indo a 43 pontos, igual o Fluminense, mas o Bragantino estava ficando com 39. E aí? 39 para 43 são 4 pontos de diferença. Só tem mais uma rodada. Ou seja, o Fluminense estava se livrando, né? E estava deixando para a última rodada para brigar ali contra o rebaixamento. Não, a verdade estava encerrando. Quando o Atlético Paranaense empatou o jogo contra o Bragantino, estava decretando o rebaixamento do Bragantino. Ou seja, iríamos para a última rodada com os 4 rebaixados. Bragantino, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Ou melhor, Atlético Goianiense e Cuiabá. Só que aí, após o gol do Atlético Paranaense, passou em 5, 6 minutos, o Bragantino faz o segundo. E aí dá um balde de água fria nos torcedores que escutaram, os jogadores ficaram sabendo depois, saíram até alguns abatidos. E aí o Bragantino faz o 2-1, vai a 41, e aí embola tudo de novo. Inclusive o Atlético Mineiro corre risco de rebaixamento. Se o Fluminense vencer o seu jogo, o Atlético Paranaense vencer o Atlético Mineiro, e o Bragantino vencer o Criciúma, o Atlético Mineiro que é rebaixado. Ou seja, contra o rebaixamento temos Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. Só que o Bragantino é o que pega o adversário menos complicado. O Bragantino joga em casa contra o Criciúma, que foi rebaixado nessa rodada. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam. E o Fluminense joga fora contra o Palmeiras. Ou seja, independente do que aconteça, se o Bragantino vencer, o Bragantino não cai. Aí vai cair ou o Atlético Paranaense, ou o Fluminense, ou o Atlético Mineiro.
Então vamos lá, para o Fluminense não cair. O Cuiabá já caiu, é o último colocado. Para o Fluminense não cair. Bom, se o Fluminense ganhar do Palmeiras lá, o Fluminense não cai. Se o Fluminense empatar contra o Palmeiras, bom, se o Fluminense empatar, vai a 44 pontos. Tá? Vai a 44 pontos. Vamos pegar o Bragantino, que é o último, que tá, é o primeiro time na zona de abaixamento. Se o Fluminense empatar, vai a 44. O Bragantino, se empatar, ganhando, vai a 44 e fica com 10 vitórias. Ou seja, não passa o Fluminense. Então, o que o Fluminense precisa para não ser rebaixado? Não perder. Se o Fluminense não perder para o Palmeiras, independente do que aconteça no jogo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e no jogo do Bragantino, o Fluminense não vai cair. O Fluminense não cai. Então, se empatar, chega a 44 pontos com 11 vitórias. O Bragantino, se ganhar, chega aos mesmos 44 pontos, mas com 10 vitórias. Então, a vitória do Fluminense foi muito importante, né? Que com um empate, o Fluminense se livra. O problema é que o Fluminense tem 10 ou 11 jogos no Allianz Parque e não tem nenhum resultado positivo. O Fluminense perdeu todas com exceção de uma, que empatou. O Fluminense nunca ganhou do Palmeiras lá. Então isso preocupa. E o futebol que o Fluminense vem jogando preocupa mais ainda. Então, amigo torcedor tricolor, o Fluminense não pode perder para o Palmeiras. O Fluminense só depende dele. Se empatar, se livrou. Ah, mas aí não vai para a Sul-Americana. Pô, irmão, boa. Todo o Fluminense está pensando em Sul-Americana, tá de sacanagem, né, irmão? Você tem que pensar em livrar a cabeça. Tu imagina o Fluminense no Mundial de Clubes, na Série B. Vai tirar dinheiro da onde para montar um time para jogar um Mundial? É melhor não ir, que vai fazer vergonha. Bom, aí vamos lá. Se o Fluminense perder para o Palmeiras, bom, se o Fluminense perder para o Palmeiras, ele tem que torcer para o Atlético Paranaense perder para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense empatar. Se o Fluminense perder, o Atlético Paranaense empatar, o Atlético Paranaense empata o Fluminense. Porque fica com 43, mesmo número de vitórias, mesmo número de empate, só que o saldo de gols do Atlético Paranaense é melhor. Então, vamos lá. Se o Fluminense perder, o Atlético Paranaense tem que perder. O Atlético Paranaense tem que perder. Ou o Bragantino não ganhar. Então, o Fluminense, mesmo perdendo para o Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino podem ajudar o Fluminense a não cair. Se o Atlético Paranaense não ganhar do Atlético Mineiro lá, por exemplo. Se o Bragantino não ganhar do Criciúma, empatar. Então, o Fluminense depende só dele. Esse é o complicador. O Fluminense depender só dele. Então, vamos logo para as contas aqui do Fluminense perdendo para o Palmeiras. Pode ganhar do Palmeiras? Pode. Pode empatar? Pode. Mas vamos lá. Fluminense perdendo. Qual é a possibilidade do Atlético Paranaense ganhando do Atlético Mineiro lá? Cara, o futebol do Atlético Paranaense está fraco, mas o Atlético Mineiro também. Né? O Atlético Mineiro, o empate já salva o Atlético Mineiro. O Bragantino joga contra o Criciúma, que já está rebaixado e não ganha de ninguém há um tempo. Né? Cara, o torcedor do Fluminense pode ficar chateado com o que eu vou falar. Mas a possibilidade do Fluminense não cair fica maior com a ajuda dos outros. Eu acho que se o Fluminense depender apenas dele, vai ser complicado. Eu acho que o Fluminense, para não cair, vai precisar de ajuda de alguém.
ou do Atlético Paranaense ou do Bragantino. Um dos dois não ganhando. Então vamos lá para o jogo. Bom, vamos ser bem sinceros. Cara, o Cuiabá, último colocado, sem nenhuma responsabilidade, deu alguns chutes, saiu no contra-ataque, criou algumas situações, Fábio teve que fazer algumas defesas, mas o jogo do Fluminense é ruim de se ver, cara. O Fluminense chutou pra cacete? Chutou. O Fluminense chutou pra cacete. O Fluminense chutou 24 vezes. 6 em direção ao gol. O Aras me perde mais um pênalti. O Aras tem que rever a maneira dele bater o pênalti. Porque na última partida ele bateu o pênalti igualzinho e perdeu. Ele só mudou o canto. Ele fica de lado para a bola e vai correndo. Porra, todo mundo sabe qual é o canto. Que ele vai virando o corpo dizendo aonde ele vai bater. E aí ele perde o pênalti. Bem marcado o pênalti. Já no final do primeiro tempo, o time do Fluminense que já não estava fazendo uma grande partida, desanda de vez. Sai vaiado. Vai pro segundo tempo, tenta ir para cima, mas muito descoordenado, muito dependendo de jogadas individuais. E o Fluminense melhora quando entra o Keno, né? O Keno entra e melhora. Entrou o lateral também, o Fluminense que fez uma boa partida. O Fuente, né? Começou jogando, fez uma boa partida. O Martinelli acabou saindo, porque tem jogo contra o Palmeiras, acho que ele já estava com 2 cartões amarelos, de repente tomava mais um, ia ficar fora, ele ia ficar sem volante. E aí saiu o gol, né, do Serna, né, que joga ali pela ponta, que fez algumas boas jogadas, mas o jogo do Fluminense é muito fraco. O jogo do Fluminense é típico de time que está brigando contra o rebaixamento, cara. O jogo do Fluminense não vale você pagar o ingresso, cara. Porque tem jogador que, lógico, não tinha um Ganso que faz diferença, vai ter o Ganso contra o Palmeiras. O Aras está sendo sobrecarregado, né? Tem jogadores ali com talento. O time do Fluminense poderia produzir mais. Mas vamos ser sinceros para terminar. Eu não gosto de fazer comparações, mas vou fazer comparação. Todo mundo via que o arquirrival do Fluminense, o Flamengo, poderia jogar mais do que estava jogando. O problema era o técnico. O Fluminense é a mesma coisa. O Menezes é fraco. O Menezes é a mesma escola do Tite. Fraco, irmão. Fraco. Eu acho que tudo bem. O Diniz estava uma merda também, estava pior do que ele. Mas você sai do Diniz e vai pro Mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem ninguém parecido com o Diniz, mas você podia botar um outro treinador que ficasse mais parecido com as características dos jogadores. Não, o Fluminense foi pro outro lado. Acho que foi uma escolha errada também o Mano Menezes, mas acho que dava pro Fluminense jogar mais. Mas agora é isso que tem, é isso que vai contra o Palmeiras. Vai ser difícil? Porra, vai. Vai ser muito difícil. Mas futebol a gente já viu acontecer tudo. O Cuiabá fecha a sua participação em cada tá ali, não fede nem cheiro, não acontece nada, já está livre de rebaixamento, vai estar ali pela Sul-Americana, né? Conseguiu até um objetivo maior do que se imaginava, uma Sul-Americana. E o Cuiabá é montar um time, vai perder alguns jogadores, e montar um time para tentar, ano que vem, voltar para a Série A em 2026. Então o Fluminense não consegue escapar do rebaixamento na penúltima rodada e vai tudo para a última rodada contra o Palmeiras lá. Acho que, vou repetir, acho que se o Fluminense depender só dele vai se complicar. Acho que o Fluminense, para não cair, vai ter que contar com a ajuda de alguém. Ou do Atlético Paranaense, ou do Bragantino. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!